Bem, conversar com o prefeito de Horizonte, vou tirar um pouquinho desse assunto tão falado do coronavírus, vamos falar um pouquinho de outro assunto que o brasileiro gosta muito de falar, eleição e futebol, né? Deixa eu começar logo falando de futebol. Horizonte tem um time que estava na primeira divisão, tem um time que vai disputar a segunda divisão do Campeonato Cearense no próximo ano. Horizonte é muito forte no esporte e eu conversava, César, dizendo que o coronavírus acaba tendo um efeito bem maior do que a gente pensa, né? Só saúde, economia, esporte, futebol no mundo está parado. Todas as práticas, a Olimpíada foi cancelada para o próximo ano. Você acredita, Chico César, que esse ano nós ainda teremos futebol no Brasil ou no mundo? A gente acredita porque a gente tem fé em Deus que essa crise vai passar. Mas talvez esse coronavírus salve até o Horizonte Futebol Clube. Quem sabe se esse campeonato não será cancelado totalmente e o próximo ano seja valendo para os 2 anos, com todas as equipes, que não tenha as 2 equipes que caíram, o Horizonte e o Floresta, possam ser reintegrados à primeira divisão e que no próximo ano seja um campeonato valendo por 2 anos, né? Seja um Obviamente campeonato que ninguém está torcendo que se estenda o coronavírus para isso acontecer, deixar bem claro, né? Lógico, até mesmo porque o período do campeonato já passou. Agora nós estaríamos já na primeira divisão, na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, para encaixar o campeonato nesse período aí é que nós achamos complicado, achamos difícil. Talvez a federação, a CBF, também não queiram introduzir mais uma competição nesse período que já será restrito. O mês de abril não deverá ter campeonatos, vão ter muitos problemas, estádios ocupados para fazer. O PV é um deles para fazer as campanhas e os hospitais de campanha, né, nos estádios. Então nós não acreditamos assim que os campeonatos estaduais deste ano sejam concluídos. Poderá ser, tem um amigo que disse, o campeão de 2020 Ferroviário, porque é o que terminou em primeiro lugar. Até agora o Ferroviário está em primeiro lugar. Mas isso aí eu também não vejo essa possibilidade de ser dado o título ao Ferroviário, porque ele parou o campeonato e parou com ele em primeiro lugar. Mas tinha o Ferroviário tem um jogo a mais do que Ceará e do que Fortaleza. Tem mais outros 2 times que também... Guarani de Sobral que tem, que havendo esse jogo eles poderiam ultrapassar o Ferroviário. Então, se tivesse parado o campeonato com os times em pé de igualdade na quantidade de jogos, eu acho que o Ferroviário poderia sonhar com essa opção. Ninguém tinha pensado nisso ainda. Eu, pelo menos, não tinha nem pensado nessa possibilidade do campeonato cearense ser encerrado, ser cancelado e começar a ter campeonato só no próximo ano com as equipes que começaram a disputar agora em 2020. Mas outro assunto também, muito polêmico também, já se fala nos bastidores, eu já vi um pronunciamento do presidente do Superior Tribunal Eleitoral, né? O presidente do STE, né? De se cancelar a eleição agora, ter eleição só em dezembro. A minha opinião particular, né? Eu acho que não teremos clima e nem teremos eleição esse ano. Eu acredito até que a eleição pode ser cancelada, ser eleição só em 2022, mas entre eu achar, tá longe disso acontecer, mas eu queria ouvir a sua opinião como prefeito, como político. Dia 4 agora de abril se encerrou para quem queria, seguindo o calendário eleitoral desse ano, se encerrou para quem queria mudar de partido, aquele negócio da janela, de quem ia sair de partido A para partido B, sem se prejudicar. Outro assunto delicado, eleições 2020. Na sua opinião, você acredita que poderá ser cancelada, César? Não, se cancelada não. Acontecerá eleições? Sim, vão ter eleições. Não sei se serão 4 de outubro, se serão em dezembro ou se serão em outubro de 2022. As eleições acontecerão. A eleição desse ano? A eleição desse ano, pois ela poderá ser agora entendi. 4 de outubro, poderá ser adiada para dezembro, tem propostas, ou poderá ser adiada para outubro
o primeiro domingo de outubro de 2022. A gente está aí. Eu digo que sempre eu tenho repetido que quem vai decidir, quem vai definir isso aí é o coronavírus. O coronavírus é que vai dizer quando serão as eleições, se as eleições serão adiadas, os mandatos serão prorrogados ou não. Aí é que vai caber a parte burocrática do Congresso, do governo federal e do Supremo Tribunal Federal. Mas quem vai ditar dessa necessidade de adiamento das eleições será o coronavírus, com certeza. César, Horizonte são 15 vereadores, se a memória não me falha. Nesse muda-muda de partido, vereadores que apoiam a sua gestão, com quantos vereadores ficaram seus aliados para essa eleição? Olha, nós adequamos e ficamos com 10 vereadores, mas dos outros 5 que ficaram na oposição, nós não deveremos ter muitos problemas com eles para essa administração, para o apoiamento das nossas ações até o dia 31 de dezembro deste ano, caso as eleições aconteçam normalmente. Digo isso com muita tranquilidade porque nós prometemos a essa Câmara, a Câmara de Vereadores desse mandato, dessa gestão, que nós não mandaríamos nenhum projeto imoral, nenhum projeto que não fosse de interesse do município. Então, eles têm todo o conforto, independente da posição de oposição ou situação, de votarem a favor. Nós temos tido um zelo, um cuidado muito grande para mandar projetos e propostas sérias de interesse do município. Portanto, nós não nos preocupamos com essa ida, essa parte. Eram 3 vereadores que estavam lá. Ficaram 5, nós ficamos com 10. Ficaram 4 com o deputado e ficou com um vereador, que é o doutor Alexandre, que é o terceiro grupo, pré-candidato a prefeito. Portanto, a gente está tranquilo nesse tocante, mas aqui a gente quer agradecer aos 10 vereadores que ficaram com a gente. Foi uma semana de muito trabalho, de muita conversa para definir em que partido ficar, porque também era o mês da janela que poderia mudar de partido. Nós teremos uma eleição diferenciada, essa próxima eleição para prefeito e vereador, porque não terá mais coligação para vereador. Os partidos não poderão mais se coligar, já é um diferencial, né? Exatamente, a próxima eleição não terá coligação proporcional, a coligação será só majoritária para onde está os candidatos a prefeito e vice-prefeito. Então os partidos poderão se coligar na majoritária. Na proporcional não há mais coligação. E tem importante também que é a última eleição de reeleição, o direito à reeleição. Aqui no caso de Horizonte nós temos o direito à reeleição, nós não deveremos ser candidatos. Peraí, deixa eu voltar aqui agora. Eu conversei com você no mês de março e você garantiu a mim que quando você tomasse uma decisão, se você seria candidato ou não, de quem você poderia apoiar ou não, você falaria no programa Ponto a Ponto no rádio ou na TV. Essa decisão já está formada? Já é uma decisão formada? Rapaz, você não é só um bom repórter, você tem um bom português, mas observe qual foi o verbo que eu coloquei. Nós não deveremos ser candidatos e o compromisso prometido a você, na hora que nós tivermos essa decisão, nós vamos fazer e eu quero lhe dar, se para você acha que é um privilégio, é um furo de reportagem, isso aí está garantido, será no seu programa, será ou você vindo aqui ou a gente indo lá, essa informação, inclusive a gente vai dizer, apresentando o nosso pré-candidato, quem será oficialmente. No caso de você não ser candidato. No caso, lógico, de eu não ser candidato. Então, nós estamos fazendo a força, a gente está com uma preocupação enorme com essa administração, com os compromissos que nós assumimos com o povo de Horizonte, de que nós iríamos cuidar melhor das pessoas. Então não posso estar preocupado aqui com reeleição, com eleição, quando a nossa gente, toda a nossa população está aí
debaixo dessa crise, dessa dificuldade. Seja dificuldade, não é só da doença se prevenir, se preservar contra o coronavírus, é também o problema do trabalho, é problema de sobrevivência. O desemprego está enorme aqui em Horizonte, aqueles empregos informais, o pessoal não está podendo trabalhar, e tem mesmo pequenas e médias empresas que estão demitindo mesmo. O governo federal está acenando com um elastecimento do seguro-desemprego, e isso é bom, mas é uma preocupação com a economia do país. Nós temos que evitar mortes pela doença, e temos que nos preocupar também com a economia, com o trabalho, porque alguém tem que trabalhar neste país, alguém tem que trabalhar. Nós não sei, não sou economista, e é uma coisa que a gente não sabe quanto tempo de gordura, de reserva um país como o Brasil pode ter para parar tudo, para parar a produção. Então a gente são essas equações, essas interrogações são enormes, e a gente tem que ter muita responsabilidade nesse posicionamento. Mas a gente sabe que o pote que você só faz tirar, ele um dia vai secar. Por mais água, por mais coisa que tenha dentro, se você só fizer tirar, um dia ele seca. Então a gente tem que estar preocupado também com a reposição dessas oportunidades de trabalho para a economia do país. Nós vamos ter aí não sei quantos anos, se 1 ano, 2 anos, 5 anos ou 10 anos para a recuperação da economia do país. Mas a morte é agora, então nós temos que ter os nossos cuidados aqui, por isso que a gente pede, que a gente diz a você, Alex, ao Paulo Ricardo, cinegrafista, e a todos nós aqui, horizontinos, pacajuenses, fique em casa, aproveite essa semana, vamos deixar esse coronavírus, vamos vencê-lo, fazer aí como o Oscar Smith disse com o câncer. Ele foi acometido de um câncer e disse que o câncer tinha batido na porta errada. Ele ia provar para o câncer que ele era um vencedor e que ele ia vencer o câncer. Então, vamos provar esse coronavírus, que nós somos vencedores, e nós vamos vencê-lo aí com toda força, com toda a garra. A Vânia está ali na galera, ali na plateia, aí dizendo, vamos tirar além do coronavírus, também as arboviroses, a dengue, a chikungunya, porque esse momento é altamente propício ao mosquito da dengue, o Aedes aegypti. Então, vamos aproveitar essa semana também para dar aquela limpeza, aquela higienização na casa, nas calhas, nos reservatórios que acumulam a água, para que a gente aproveitando. Elimina o Aedes aegypti e elimina o coronavírus. Ok, e assim foi esse nosso bate-papo com o prefeito de Horizonte, Chico César.